Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre oração, amém? Qual que é a maior necessidade que a igreja está vivendo hoje, né? A igreja brasileira, né? Se você olhar, estava orando, falando com Deus, né? A maior necessidade nossa hoje não é financeira, porque Deus tem abençoado a gente até no meio de crise, sim ou não? Você que está em casa, para e pensa um pouco. Qual que é a maior necessidade? O Espírito Santo falou forte comigo. A maior necessidade, ela é espiritual. A igreja precisa sofrer um avivamento, uma interferência de Deus. Você que está em casa deve concordar comigo. Nós estamos precisando da visitação de Deus, do poder de Deus na nossa vida, lendo a Bíblia, vendo as orações dos homens de Deus do passado, do Velho Testamento, os homens de Deus da igreja primitiva. E assim, Deus começou a falar no meu coração que nós precisamos hoje, a igreja brasileira, o que mais eu, Jair, precisa, e você, é na parte espiritual, que Deus venha nos visitar nesses dias. Eu sei que alguns já têm orado, a igreja nós temos orado por isso. Eu quero que você abra no livro de Jonas. Jonas, o profeta lá do Velho Testamento. Vamos achar ele aqui. Quero que você abra comigo. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Eu quero ler do 1 até o 10 com você. Deixa eu ver. Quero ler sobre a oração desse homem aqui, quando ele ficou numa situação difícil. Livro de Jonas, capítulo 2, verso 1 até o 10. Se você está em casa, está com a sua Bíblia, abra conosco, participe dessa palavra. Creio que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E as águas me cercaram até a alma, e o abismo rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu disse: até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, e me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade vãs deixa a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Feche teus olhos, vamos orar. Mesmo você que está nos ouvindo na sua casa, feche teus olhos agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia para conosco, Pai. Muito obrigado. Tu és fiel, tu és um Deus fiel, Pai.
O Senhor abre porta, fecha porta, aonde precisa, Pai. O Senhor fecha a boca do leão, Pai. O Senhor repreende o inimigo. Ó Deus, o Senhor tirou esse homem, ó Pai, do ventre do peixe, ó Pai, e levou ele no lugar do propósito, no lugar do chamado. É o Senhor que levou Jonas ali na praia de Nínive, ó Pai. Tu és poderoso, ó Pai, porque a oração tem poder, ó Pai. A nossa oração pode mudar circunstância, a oração da igreja pode mudar a circunstância, ó Deus, ó Pai, pode abrir portas, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, a crise mundial, Senhor, que nós estamos vivendo, mas nós sabemos o Teu poder, nós conhecemos o Teu poder, nós conhecemos o poder da Tua mão, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a Tua mão, ninguém pode parar o Teu poder, ó Pai. E nessa noite nós oramos, ó Pai, e nós Te invocamos, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo o seguinte: Jonas não tinha saída ali, ele ficou no ventre do peixe, né? O pastor amigo nosso, o pastor Anésio, disse uma vez que o Jonas, ele só tinha duas opções, né? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas ou ele saía por cima, né? Pela boca do peixe, ou ele ia virar caca, gente, não tinha outra saída ali. Viu o leão dele? Né? Já estava 3 dias ali, no ventre do peixe, que eu acho uma doidura, ele, só por Deus, né? E o peixe nadou e levou ele lá no destino, porque ele se desviou o trajeto dele, a gente sabe que ele desviou daquilo que Deus tinha dito para ele, mas Deus falou com o peixe. Muitas vezes o peixe está ouvindo mais a Deus do que a gente, os animais, né? E o peixe levou ele lá na praia, exatamente o lugar, mas ele fez uma oração muito forte aqui, irmãos, aqui no ventre do peixe, né? Então, pastor, o que a gente deve fazer no tempo da angústia, no tempo quando as portas fecham, quando... Orar. É o que eu quero trazer para você, uma palavra hoje, orar. Você tem orado? Tem gente apavorada. Eu fiquei chocado que eu vi um vídeo. O pastor do Nepal mandou um vídeo para mim, eu até mandei, hoje ele mandou, ele falou que estava indo para lá, a nuvem de gafanhoto, agora ele mandou um outro vídeo para mim hoje, ele falou que já chegou no Nepal, a nuvem, né? O povo já está aflito por causa do coronavírus ali, e o que a gente pode, eu falei, Deus, o que a gente pode fazer pelo Nepal? E Deus falou comigo, ora, a igreja pode orar, e eu posso fazer, Deus falou, amém? Foi sempre assim, irmão, na história da igreja, né? A igreja pode orar, o que você pode fazer aqui na terra, Deus responde a oração, tudo que Deus faz na terra, entenda uma coisa, é respondendo a oração dos santos, né? Talvez nós temos falhado nisso. Os anjos trabalham na guerra espiritual na medida que a igreja ora. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias, e o principado daquele anjo falou para ele, falou, desde o primeiro dia que você começou a orar e se humilhar, eu fui enviado, o Pai me enviou para vir, mas houve uma resistência nos ares, aí veio, Gabriel disse isso, Gabriel é um anjo mensageiro, aí foi chamado Miguel, que é um anjo guerreiro, ele foi lá, enquanto Miguel lá com a espada, lá, ele travou uma guerra lá com o inimigo, aí o Gabriel passou pelos ares e veio e trouxe uma palavra, e Daniel teve essa revelação, ele entendeu o poder e o valor da oração dele aqui na terra. Se Daniel não ora nada, não acontecia nada, mas ele precisou de orar e jejuar 21 dias, amém? Deus é bondoso e misericordioso, mas se Jonas não se arrepende ali, porque ele tinha desviado do projeto, se ele não se arrepende ali no ventre do peixe, faz essa oração aqui de arrependimento, de quebrantamento, Deus, ele não mudou nada, ele levou ele lá exatamente onde ele queria, só não foi de navio, mas foi de peixe, né? Tinha uma musiquinha de criança antigamente, né? Se Deus te mandar, não rejeite ir. Como é que é? Se não for de navio, de peixe, vai ter que ir, o negócio é assim, você vai ter que ir, mas ele precisou orar. Então eu estava lendo sobre as orações no tempo da angústia, alguns homens de Deus oraram quando a coisa fechou mesmo tudo. Isaías deu uma palavra para Ezequias, lembra?
Lembra de Ezequias? Ezequias era primo dele, vivia ali, por perto ali no trono, e vai lá e avisa ele que ele vai morrer, porque estava com enfermidade, queria cura. Primeira coisa que você pensa quando você está enfermo é a cura, sim ou não? E aí, a Bíblia diz que Isaías foi lá, foi difícil, era um primo dele entregar uma palavra dessa, meu Deus. Ele falou: arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, tira o teu dinheiro da poupança, paga as contas, né? Compra o caixão, sei lá o que ele orientou ele, mas arruma as coisas, põe em ordem, porque essa enfermidade é para a morte. Ele virou as costas e foi embora. Isaías nem ficou esperando para ver eu chorar. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para o canto da parede, certo? E começou a orar a Deus e se humilhar. Amados, ele começou a orar e se humilhar e botar para fora. Ele lembrou Deus que ele era um homem de Deus, que ele tinha servido a Deus. É verdade que a vontade de Deus é que prevaleça, mas eu quero viver, eu não quero morrer. E a Bíblia diz que Isaías estava lá no pátio lá do palácio, não tinha nem saído ainda de dentro do palácio. Deus falou: volta lá, que ele se humilhou, vou ter que mudar essa sentença. Eu quero dizer para você que Deus vai mudar a sentença na tua vida. Deus, talvez o inimigo armou para você, talvez o inimigo está armando para a tua vida, então não sei da tua vida pessoal, tua família, mas Deus vai mudar essa sentença em nome de Jesus. Se você entender o poder da oração e se você decidir orar, as coisas vão acontecer. E ele foi lá e falou: ó, Deus está dizendo que Ele está te curando dessa enfermidade, está te dando mais 15 anos de vida e está entregando os inimigos nas tuas mãos. Oh, meu Deus do céu! Ele foi lá e falou: não, está na hora ainda, o teu projeto, teu propósito não se cumpriu ainda, então Deus ainda vai fazer isso. Então ora, meu irmão. Às vezes o inimigo quer ceifar a vida da gente antes da hora, né? Eu lembro do testemunho de um pastor que ele levou 2 tiros e ele foi lá, foi para a UTI, ele teve um momento lá que ele ficou desacordado, ele voltou assim, por uns minutos. Deus falou: ora, senão você vai embora, o inimigo quer te levar. E ele meio sem força, ele orou e pediu a vida dele de volta, e Deus deu de volta a vida para ele. Ele entendeu que se ele não tivesse orado, ele falou: não, ele lembrou de tudo que estava fazendo, que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele entendeu que não era a hora. A tua oração pode mudar as circunstâncias, amém? A tua oração, eu quero ler um texto com você, né? Eu estava lendo esse texto aqui, Deus falou muito forte comigo. Uma vez eu ouvi uma pregação da Rebeca, e ela fala de você ir levar a tua causa ao tribunal de Cristo, amém? E eu estava lendo essa parábola, não sei porque, eu lembrei sobre isso, porque ela fala de uma viúva que estava levando a causa dela diante do tribunal da terra, e ele fala que o tribunal do céu é muito mais poderoso nessa parábola. Lucas capítulo 12, aliás, Lucas 18, do verso 1 ao 8, quero que você acompanhe comigo essa palavra aí, Lucas capítulo 18, do verso 1 até o 8, acompanha comigo essa leitura, por favor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim ela não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve, e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tarde para com eles, digo-vos, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé
na terra. Então essa parábola aqui é uma parábola que ele contou sobre a questão da perseverança na oração. Ele contou essa parábola para ensinar que você não pode desistir nunca. Essa mulher estava diante de um juiz maligno, que não temia a Deus, não respeitava homem algum aqui na terra, e essa viúva tinha uma causa. Ela tinha uma causa com o adversário, ela ia segunda-feira, ela ia terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e o juiz não resolvia a causa dessa mulher. E ela falou: eu só paro de vir aqui quando a minha causa for resolvida. E Jesus falou que esse juiz olhou a situação, não foi bondade dele, mas ele falou: se eu não resolver a causa dessa mulher, ela não vai parar de me importunar. E aí, aquele juiz, ele resolveu por causa da perseverança. Ouça o que eu vou dizer para você. Ele pegou um exemplo terreno, um exemplo da terra, depois ele transferiu para o espiritual. Ouça o que diz o injusto juiz da terra. E Deus, que é o juiz de toda a terra, Ele não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Essa é a palavra que Jesus falou aqui. Ele está dizendo o seguinte: ele não está falando que a pessoa que ora, depois daí 6 meses ela resolve orar de novo, você faz um propósito de oração e guarda lá o teu caderno e nunca mais ora, lembrei, tem que orar. Não, ele está falando da pessoa que ora de dia e de noite. Ele está falando da pessoa que persevera. É como o ceguinho de Jericó. A Bíblia diz que Jesus passou, ele continuou gritando, repreenderam ele, ele continuou gritando. Aí Jesus parou: manda trazer, traz o rapaz aqui. O que você precisa, filho? O que você quer? Amém ou não? Quantos quer ouvir essa palavra? Deus fala para você: o que queres que eu te faça? Se você começar a perseverar, você vai ouvir essa voz lá do trono: o que você está precisando, eu vou fazer na tua vida. Amém ou não? Mas a nossa oração, ela tem que chegar até Deus. A igreja não pode parar de orar, a igreja não pode parar de interceder. O segredo da vida espiritual é a persistência, é a perseverança. Ele falou: se o injusto juiz abençoou essa mulher, essa viúva, quanto mais o juiz de toda a terra, que é bondoso e misericordioso, ele vai ouvir a oração de cada um aqui. Você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, talvez você tenha uma causa na justiça, talvez você não levou ela no tribunal ainda do Senhor. As nossas orações, ela tem que ser levada, a nossa causa muitas vezes, diante do tribunal de Cristo. Você tem que levar a tua causa diante do Senhor. Ele é o juiz de toda a terra. Ah, mas aqui na terra, olha, amados, eu cheguei a uma conclusão: não adianta a gente ficar lamentando, não adianta a gente ficar reclamando, né? Tem hora que eu, tem um certo canal de televisão que eu nem assisto, porque você sabe que você vai ouvir, está cheio de injustiça, está cheio de político injusto e tal, e isso não vai mudar. Talvez piore um pouco, né? Tem um pessoal aí que eles estão preparando a volta do anticristo. Eles não vão fazer nada para contribuir para a igreja, né? Nada eles vão fazer para contribuir para o reino, porque é uma coisa determinada já nos últimos tempos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas eu estava lendo a Bíblia, e o Senhor começou a falar comigo sobre as promessas que existem para os últimos tempos. Porque um dia eu falei aqui, que realmente tem coisas difíceis que a Bíblia profetizou dos últimos tempos, né? Mas a Bíblia também fala de um avivamento. A Bíblia também fala que nos últimos tempos haveria um grande avivamento. Eu quero ler para você aqui. Pedro citou para nós as promessas que aconteceriam nos últimos tempos, que a igreja vai experimentar, que a igreja do Senhor, não esqueça disso. Não foca só nos problemas. A questão do povo de Deus é quando a gente entra em depressão, né? Ele falou para mim que no Nepal 120 pais de família se mataram por causa do coronavírus. E aí eu digo para você: será que não é melhor a gente orar para Deus pôr a mão? Será que não é melhor você orar ao invés de entrar em depressão? Será que não é melhor você focar nas promessas que Deus tem para a tua vida de bênção?
as promessas abençoadas que Deus tem para essa geração, para a nossa geração. É muita coisa boa que vem por aí, amados. Tem muita coisa grande ainda que não se cumpriu. E eu, como eu leio muita Bíblia, estou focado nessas promessas. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Não é só problema que vai vir. Aliás, o anticristo vai ser derrotado. O inimigo vai perder. Você está do lado do vencedor. Amém ou não? Você está do lado de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a carne, venceu as trevas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor na minha vida e na sua vida. Então para de focar somente na derrota. Agora não vai ter mais jeito, agora que está chegando a hora de um tempo de Deus visitar o seu povo, mas o povo precisa acordar. Eu e você, nós, igreja brasileira, nós temos que orar, amados. Nós temos um papel aqui nessa terra, é de orar, né? Eu costumo dizer que a gente quer os milagres da igreja primitiva, nós queremos, né? Aí eu te pergunto, nós estamos orando igual a igreja primitiva? A gente tem orado como esse pessoal aí? Você tem levado a tua causa no tribunal de Cristo? Ou a gente está esperando só aqui da terra? O tribunal da terra já provou que é injusto, amados. Essa parábola aqui para nós, nos nossos dias hoje, ela cai certinho, né? Aí Jesus falou, se os injustos aqui, às vezes acaba fazendo uma coisa boa por causa da perseverança, quanto mais o juiz de toda a terra vai fazer na minha vida e na sua vida. Amém ou não? Então Deus vai fazer coisas grandes na minha vida e na sua vida. Pega comigo agora o livro de Atos capítulo 3, eu quero te perguntar, você tem o hábito de orar? Eu estou falando aqui que haverá muitas promessas para esse tempo do fim, e eu quero ler aqui, sem sair do tema da oração, porque Pedro profetizou isso aqui depois de 40 dias de oração no Pentecostes. Atos capítulo 3, verso 1, Atos 3, 1. Nós sabemos que eles tinham experimentado um grande mover de Deus. Olha só o que diz aqui. Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a 9, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias se punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que o entregavam. E ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Né? Por que eu estou lendo esse texto aqui? Parece que João e Pedro eles tinham um horário de oração. Versículo 1 fala, Pedro e João subiram junto ao templo, a hora 9, a hora da oração, a 9. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Você que está em casa, você que está ouvindo, está nos ouvindo, você tem um horário de oração? Você tem o hábito, você tem um tempo de qualidade de oração com Deus, devocional, todos os dias? Como que é? Né? Esses homens já estavam cheios do Espírito. Você percebe que eles estavam indo para orar, entrando na hora 9, na hora da oração. Né? Eu li alguma coisa aqui, parece que esse horário era 15 horas das 3 horas, né? E aí era um horário de oração. O texto fala que era a hora da oração. Pedro podia dizer assim, gente, nós já está cheio do Espírito. Não precisa orar tanto assim, mas ele estava indo orar.
e mandando um paralítico andar. Você percebe que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham um horário de oração, eles tinham encontro marcado com Deus todos os dias. Eu estudei muito sobre Jesus, né? Sobre a vida de Jesus. E eu peguei 2 textos aqui que é de arrepiar. Primeiro, também fala que Jesus tinha o hábito de orar sempre, né? E fala assim em Marcos capítulo 6, versículo 41. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39, a Bíblia fala sobre Jesus aqui. Olha só como que era Jesus tinha o hábito. Eu quero desafiar você a orar. O que está acontecendo nesses dias? O que está acontecendo na minha vida? O que está, né? Lucas 22, 39. Diz assim no 39: e saindo foi como costumava, era de costume, era normal Jesus ir para o monte. E saiu como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Nós sabemos que essa noite aqui foi a noite mais difícil, a prova mais difícil na vida de Jesus, né? Então ele orava quando as coisas estavam simples, quando ele tinha dificuldade. Aqui foi a noite do Getsemane. Aqui foi a noite que ele suou gotas de sangue. Aqui foi a noite que antecedeu a crucificação. Foi a noite que ele entrou ali em batalha, em guerra espiritual. Ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Orou por 3 vezes, ele venceu a oração ali. Quando ele convida os discípulos: vamos embora, né? Está feito já. Vão embora que o traidor já se aproxima. Ele tinha vencido ali em oração. Você tem que orar até vencer. Ele passou a noite em oração. Acordou os discípulos durante a noite 3 vezes, acordou. Sempre, presta atenção, sempre que Jesus, não era porque só ele era filho de Deus, não. Sempre que ele fazia algo grande, ele estava em oração. É tremendo que quando ele escolhe os 12 discípulos, ele acabou de passar uma noite no monte, ele desce do monte. Ao descer do monte de manhã, ele foi convidando aqueles que seria, aonde ele recebeu a direção de Deus? De cima do monte. Então, em cima do monte, foi em cima do monte que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Depois de orar e jejuar 40 dias, ele recebe a revelação, ele recebe a direção de Deus, depois de orar 40 dias. Então, era um dia difícil, Jesus sabia que ele ia morrer no outro dia, mas ele foi como de costume, ele foi como das outras vezes orar. Eles valorizavam tanto a oração, tanto, que ele orava, eles mesmo sabendo, falou: Pai, já está bom, já orei muito, vou morrer amanhã, não preciso orar. Mas ele foi como de costume, como fazia todos os dias, ele foi para o monte, porque tudo era determinado através da oração. Daniel, mesmo sabendo que havia uma sentença de morte, ele orou as 3 vezes. Daniel orava 3 vezes por dia. Talvez era de manhã ele tinha compromisso lá no palácio. Acho que ele orava na hora do almoço também, possivelmente. De manhã, meio-dia e à noite, ou à tarde ou à noite. Ele orava, ele tinha um projeto, ele orava com as janelas abertas. No dia que eu li esse texto, Deus falou muito forte comigo. Falei: por que, Deus, ele orava com essas janelas abertas? Aí falou: lê de novo o texto. Aí eu li: janelas abertas na direção de Jerusalém. Aí Deus falou: o projeto dele era Jerusalém. Então ele orava 3 vezes por dia. Lá na Babilônia ele estava no cativeiro. Eu quero que vocês entendam isso. Ele tinha sido levado de Jerusalém, mas ele ainda sonhava com a restauração de Jerusalém. E Jerusalém foi restaurada. Daniel acho que chegou a ver, né? Ele morre muito velhinho, ele passa por 3 reinos, e ele chegou porque ele orou muito por esse projeto. Então ele orava mesmo sabendo que ele seria jogado na cova dos leões. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Eu quero te perguntar, nesse momento difícil,
né? Alguns que desanimaram, alguns que você continua orando, você tem um horário de oração, como que está a sua vida de oração? Né? Tudo que o inimigo quer, gente, é um tempo que a Bíblia fala que o amor ia se esfriar, né? Muitos iam desanimar, mas é um tempo de avivamento para aqueles que estiverem orando. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. O fogo vai pegar na vida de quem estiver orando nesse tempo. Foi sempre nos momentos de crise que Deus levantou homens para fazer a diferença. Foi no momento de crise, de vaca magra, de seca lá no Egito, que Deus levantou José para fazer a diferença. Amém? E é no momento de crise que Deus vai levantar você, vai abençoar você, Ele vai honrar você, Ele vai fazer coisas, vai fazer milagres na tua vida. Amém? É nesse tempo, mas é preciso que você esteja orando e vigiando. Amém? Tenha um tempo com Deus, tenha um tempo de oração, tenha um momento de oração, tenha um encontro com Deus todos os dias. Depois de 40 dias no Pentecoste, né? Agora eu quero ler o texto de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 17. Pedro, ele traz uma palavra para os últimos dias aqui, amados. Não é só a pandemia que vai acontecer nos últimos dias, não. Atos capítulo 2, eu quero trazer essa palavra no teu coração nessa noite, versículo 17. Atos capítulo 2, 17 diz assim: nos últimos dias, ouça isso aqui, essa palavra, ela não se cumpriu ainda, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero dizer para você que esse é um tempo de invocar o nome do Senhor, esse é um tempo de orar. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, o arrebatamento está muito perto, porém Deus quer fazer algo grande ainda na igreja. Para de focar só nas profecias ruins. Deus vai trazer um avivamento, o meu Espírito será derramado em toda a carne, os jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos, sonharão sonhos, muitos vão profetizar, e muitos vão receber graça, a unção do Espírito, muita gente vai se converter. É um tempo de colheita, é um tempo de avivamento, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não podemos perder tempo, amados, né? Eu tenho 4 irmãs, irmãs, mulher, né? Nós somos em 8, 4 homens e 4 mulheres na minha família de irmãos. E as irmãs minhas, 3 servem a Deus já há um tempo. E tem uma que ela falou: Jair, você pode ajudar? O negócio está sério aqui em casa, né? Fizeram a macumba lá, nós fomos orar. Fui uma vez, fui 2 vezes. Eu falei: o negócio é o seguinte, tem que fazer célula na tua casa. Conversei com ela, com o esposo dela lá, falei: olha, só uma visita aqui não vai. E começamos essa célula, já levou 3 vizinhas, e eu descobri que está todo mundo interessado na palavra, e as perguntas que eles mais fazem, né, e é sobre os últimos tempos, quando que vai acabar isso, né? Eu não tenho resposta para tudo, mas eu tenho a Bíblia. Eu só sei de uma coisa: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós não podemos perder tempo. A Bíblia fala: prega a tempo e fora de tempo. É um tempo de você invocar o nome do Senhor, é um tempo de falar de Deus, é um tempo de pregar sobre Jesus. Então não feche a tua boca e não foca só em problema. Eu estou nessa palavra aqui, mas eu estou nessa promessa aqui, eu estou esperando. Eu não só esperando, mas eu estou orando.
Eu não estou apenas esperando, eu estou orando, porque Pedro falou que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, a igreja vai experimentar um avivamento, muitos vão ser batizados, vão ser cheios do Espírito Santo, alguns vão ter sonhos, alguns vão ter visão, muitos vão profetizar, e muita gente vai converter, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em outras palavras, é um tempo de colheita, eu quero fazer parte dessa festa, desse avivamento, e para fazer parte, eu entendi uma coisa, que a gente precisa orar, porque quem não orar vai esfriar nesse tempo, porque a Bíblia também fala que muitos vão esfriar, o amor de muitos vai esfriar, né? Muita gente vai começar a crer mais na besta do que na palavra. Fizeram muita pergunta, irmão, a gente é pastor, fizeram muitas perguntas nesses dias para mim. Eu falei, não me preocupo muito, eu tenho um foco em Deus, porque existe uma promessa para aqueles que estão em Deus, Ele vai prosperar no meio da dificuldade. Aqueles que servem a Deus, é no meio que Deus, aí que você vai ver a diferença, a Bíblia fala, de quem serve e quem não serve a Deus, é esse tempo, e Deus vai fazer. Eu quero que você que está me ouvindo agora, talvez você está me ouvindo hoje, você não tem ainda um conhecimento da Bíblia, eu quero dizer para você, que você precisa participar de uma célula, você precisa urgentemente participar de um estudo bíblico. Aqui na igreja a gente tem um material, eu estou distribuindo, de repente a pessoa que não pode não dá para você ir numa célula, você faz com a tua família. Eu estou entregando, estamos disponibilizando material aqui na igreja, mas não fique sem a palavra. É tempo de invocar o nome do Senhor Jesus, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Eu quero deixar essas promessas de Pedro aqui, que Pedro falou sobre o teu coração. Não é só problema não, amados. Tem muita coisa boa que Deus vai fazer nos últimos tempos, e você precisa ler a Bíblia. Deus vai curar o medo, Deus vai curar a tua depressão. Quero profetizar na tua vida. Nunca foi os psicólogos procurados tanto como nesses dias agora. As pessoas, por quê? Né? Eu li algo uma vez que assim, a depressão ela vem da gente olhar o mundo com os olhos natural. Você começar a olhar os problemas. Se eu começar a olhar os problemas com os olhos natural, humanamente falando, eu vou entrar em deprê, e você também. Mas se você começar a enxergar tudo isso aí com a ótica de Deus, com a ótica de uma visão de Deus, você vai ficar cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala, os justos entenderão. Nos últimos tempos, Deus não revelou o que vai acontecer, que dia que Jesus vai voltar, e fala, mas porém, os justos entenderão isso. Eu quero que você entenda o tempo que nós estamos vivendo. Não é tempo de ficar depressivo, é tempo de avivamento, é tempo de orar, é tempo de oração. Amém, igreja? Você que está em casa aí, dá um glória a Deus aí no teu sofá aí, né? Glorifica a Deus. É tempo de orar, gente. A oração vai fazer a diferença sempre. Marcos, e se vir um vento contrário, né? Já veio um vento contrário, né? Esse vento de gafanhoto, e misericórdia, irmãos, isso é um vento contrário. Eu quero ler com você o dia que veio um vento contrário na vida dos discípulos, né? Mas Jesus estava com eles. Marcos capítulo 6, 45, abre comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, Marcos, depois de Mateus, capítulo 6, vão lá no 45, diz assim a palavra de Deus: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar,
e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas ele logo falou com eles, disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, e não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Deixa eu te falar aqui, eu estava analisando quanto tempo Jesus orou aqui, porque ele botou todo mundo no barco. Jesus pegou a galera lá, pegou os discípulos, tudo, ele obrigou. Essa palavra obrigou, porque eu acho que eles não queriam entrar no barco, não tinha outro barco. Mas nós vamos sem o Senhor, vai sem eu, estou mandando vocês ir, vai, entra no barco. Por isso que o texto fala, ele obrigou, ele forçou a barra, porque ele queria jogar eles lá no meio do mar para dar uma prova neles, né? E estava vindo um vento contrário, Jesus sabe todas as coisas. E ele obrigou, vocês precisam entrar no barco agora, enquanto eu vou despedir a multidão, vocês já entram no barco e vai remando, vai embora. Botou eles no barco, a Bíblia fala que era tarde. Na 4ª vigília da noite, você sabe o que é 4ª vigília da noite? Você tem noção? Não sei se alguém aqui, depois você pode pesquisar, o que é 4ª vigília da noite. Tem a primeira vigília da noite, a vigília aqui era de 3 em 3 horas. Então eu acredito que ele começou a orar na primeira vigília da noite, porque o texto fala que era tarde, caída tarde ali, botou o povo no barco, despediu a multidão e depois ele foi orar. Ele orou, amados, até 3 horas das 6 da tarde. Se você for pegar a primeira vigília das 6 às 9, segunda vigília das 9 à meia-noite, terceira vigília, 0 hora até como é que é? 3, depois das 3 às 6, e foi na 4ª vigília que ele chegou andando. Aí você pensa assim, nossa, ele andava, ele tinha essa graça, essa unção, só porque ele era o filho de Deus, não é porque ele orava muito, meus irmãos. Aqui na terra ele era homem igual eu e você, dependia de Deus, ele orava muito, Leandro, ele orava demais, cara, ele orava. Você que está em casa, presta atenção que eu vou dizer para você, qual que é o tempo de oração, como é que está a tua vida, qualidade, tempo de oração. Ele orou das 6 da tarde, estou calculando aqui, porque ele fala que era à tarde, eu caí da tarde, ele botou o povo no barco, despediu a multidão e foi orar, ele não estava nem preocupado, não tinha barco para ele atravessar, por isso que ele obrigou, porque eles não queriam. Eu acredito que Pedro, que era o mais, que questionava ele, falou, Senhor, mas o senhor vai do que depois? Falou, Pedro, entra no barco, não quero saber, filho. Jesus não ficava explicando, Deus não te explica, amados, você vai tomar o susto depois, Deus não explica, né? Você entendeu tudo quando você converteu, quando você entrou para o ministério, né? Deus não explica, Ele vai fazendo, Ele é Deus, amém ou não? Ele é Deus na tua vida, Ele é o Senhor, Ele que cuida de tudo, mas Ele vai permitir que venha algum vento contrário, e quando vier um vento contrário, Ele vai chegar para te ajudar, amém? Quando Pedro afundou, quem foi lá ajudar ele? A turma do barco, ficaram tudo assim, falou, nossa, agora ele vai morrer. Se fosse depender do turma lá do Judas, da outra turma da galera que estava lá, do Tiago, a turma, ninguém ia ajudar Pedro não, ele afundou. Na Bíblia fala que Jesus pegou no pichain dele lá, falou, Pedro, onde é que está a tua fé, menino? Levantou ele e tirou. Amém ou não? Amém, igreja? Então, o que eu vejo aqui é que Jesus orava, ele passava noites em oração, ele orava muito, e quando ele orava, ele recebia essa graça. Eu imagino que ele estava nas nuvens já, cheio da graça, cheio da unção. O pai falou, vai lá agora, corre lá que está em apuro. Mandei um vento contrário lá, corre, ele foi por cima das águas assim, deu um pique, foi andando, né? Você imagina a cena, né? E diz a história, os historiadores, quando você lê a Bíblia, que você pesquisa, que tinha um dizer ali, que tinha alguns fantasmas ali. Agora, espera aí,
Ô Leandro, já tinha fantasma ali, hein? E aí você olha e vê um cara vindo em cima das águas, você vai pensar mais o quê? Falaram que tinha e tem mesmo, eles gritaram, a Bíblia fala que eles gritaram apavorados, e ele vindo assim, chegou no rumo do barco, fez como que se ia passar direto, gritando, aí ele viu o pavor e falou, calma que sou eu, gente, e conheceram a voz dele. Pedro deve ter dado uma dura nele, mas como que o senhor quase matou, tem gente aqui que tem problema de coração, o senhor está doido, né? E Jesus não estava nem aí, irmãos. Ele muitas vezes vai mandar um vento contrário na minha vida e na sua vida, e a hora que a coisa pegar, ele vai chegar para te ajudar, para te dar uma experiência forte, amém? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Mas o que chamou a atenção, que Deus falou comigo, já preguei essa palavra para falar outras coisas, mas eu estou falando da oração, e eu pesquisei, falei, Deus, quanto tempo ele orou? Ele falou, meu filho, se ele ficou até a 4ª vigília da noite, faz a conta, ele orou mais ou menos, ele orou das 6 da tarde, até as 6 da manhã, até o dia raiar, né? Faz as contas aí para você ver, ele orou a noite toda, ele orou, noite inteirinha. Você já fez o propósito de orar, virar a noite orando? Eu já fiz, meu Deus do céu, participei de vigília para orar a noite inteira, né? Aqui deu 1h da manhã, eu estava socando a cabeça debaixo da torneira, para poder, que eu não queria dormir, eu fiz o propósito, né? Eu molhei tudo a cabeça para não dormir, porque vinha o sono, o olho vai fechando, né? E Jesus orava assim, passava a noite, aí depois ainda sai andando em cima das águas, acaba a vigília, meu Deus do céu, só Jesus faz, não tem ninguém igual a Jesus, tem ninguém. Porém Deus falou uma coisa muito forte, você pode receber essa mesma unção, a igreja pode receber, a igreja dos últimos dias, ela vai receber unção incalculável, talvez você nunca pensou, mas nós precisamos entender como que essa unção vai vir até nós, através da oração, através do clamor, amém? Através da oração. Eu até pensei, eu vou fazer um candelabro, né? Da primeira vigília, segunda vigília, então você vai orar 3 horas, das 6 às 9, das 9 né? Pode ser grupos, né? Eu pensei nas células, né? Porque a gente pode pegar todas as células, grupos que a gente tem, e falou, cada grupo pode orar uma vigília da noite, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, das 0 horas às 3 horas, das 3 horas às 6 horas. Você já parou para pensar nisso? Que poder, que graça que pode vir sobre a igreja, orar uma noite inteirinha. Uma igreja pode fazer isso, né? Você pegar um grupo, ó, eu estou dentro do horário aí da 4ª vigília da noite, não significa que você vai orar 3 horas, mas você pode orar meia hora, aí reveza, passa o bastão para outra pessoa, né? E eu falei, Deus, a gente precisa aprender a orar, a gente ora pouco, né? A gente ora muito pouco, e aí essas pessoas, Jesus, os discípulos, aprenderam a orar, eles aprenderam a orar, né? Eles não ficavam fazendo muita agenda, muita coisa, eles oravam, o Espírito Santo é que fazia agenda, né? Eu sabe que eu tenho orado, o Espírito Santo é que vai fazer agenda aqui, né? Você sabe que algumas agendas que a gente fez ultimamente não deu certo, né? Nós estávamos com o jantar marcado, Deus passou o facão. Nós estávamos com retiro, né? Tudo organizado, com o papelzinho o dia inteiro ali organizando, o Espírito Santo, ó, falou, filho, eu que vou fazer a agenda aqui agora. E aí nesse tempo de pandemia está dando tempo da gente meditar. Eu falei, Deus, o inimigo, Deus falou, não é o inimigo. Que inimigo? É o inimigo. Eu falei, deixa eu fazer a tua programação, que você vai ver o que eu vou fazer. Com pandemia ou sem pandemia, Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Amém ou não? Quando eles achou que ia morrer todo mundo no meio daquela vendaval de vento que veio ali, 6 horas da manhã, você está num barco e vem um vento contrário que estava quase, depois vem um fantasma, né? Falou, acabou, agora acabou, Jesus abandonou nós mesmo. Falou, calma que sou eu. Quando você achar que está tudo perdido, Jesus vai chegando, ainda estou aqui com você, amém? Jesus entrou na tua vida, Ele vai até o fim. Eu não te deixarei, não te desampararei, não temas, a palavra que Ele falou aqui, não temas, calma que sou eu, né? A palavra não temas, eu não contei, mas já contaram, né?
Os estudantes da Bíblia já falou que para cada dia do ano tem não temas e sobra alguma coisa ainda. Então, todo dia, se você ler, Deus vai falar assim: não temas. Na pandemia, não temas. Mas na minha casa, não temas. Para cada situação que você se levantar, Deus tem uma palavra para você: não temas. Deus ainda está no controle de tudo. É Ele que vai fazer, é Ele que vai acalmar a tempestade, né? E aí Ele chegou e deu uma ordem, o vento parou. Se Jesus, na hora que Ele dá uma ordem, não tem pandemia, não tem ventania, não tem nada, mas Ele vai dar a ordem a hora que Ele quiser. Ele é Deus. Amém, igreja? É Ele que vai parar toda a tempestade. Conversava com os pastores, porque às vezes a gente fica, alguns pastores, não, porque nós vamos ter que, não foi no prefeito, não deu certo, nós vamos na juíza. Eu falei: gente, o que eu falei aqui, né? Vamos levar diante do tribunal de Cristo as nossas causas. Eu falei: eu nem vou junto, amados. Vocês olharam assim para mim, porque a gente está fazendo junto, né? A pandemia serve até para unir os pastores, né? Nós estamos entregando marmita junto, nós estamos, né? E é muito importante isso na cidade. Os pastores estão juntos. Então, né, todo dia a gente vai entregar marmita e tem um período que dá tempo da gente conversar, dá tempo da gente. E eu falei: olha, eu vou falar a minha experiência particular, né? Que eu chego aqui de manhã e a primeira coisa que eu faço é orar. E o que Deus tem falado comigo é que a gente precisa orar. Essa semana Deus falou muito isso comigo, por isso que saiu essa palavra sobre oração. Eu quis falar sobre oração hoje, porque é o que Deus tem falado comigo. Amém? Antes de pregar para alguém, Deus fala com a gente. Não dá para falar para os outros sem praticar, mas é um tempo de oração, é um tempo que a igreja precisa orar. Amém? Não adianta a gente culpar as autoridades, não adianta, muito pelo contrário, nós precisamos de fazer o que a Bíblia manda: orar pelas autoridades. Não adianta, gente, a luta não é contra carne nem sangue, não adianta a gente xingar esse ou aquele. Amados, oração. Amém ou não? Se tem uma coisa que funciona na vida do povo de Deus, é oração. Está aqui, ó. Pessoas que orou quando não tinha mais jeito, pessoas que orou, pessoas que não era nada, pessoas que ninguém acredita, mas ele orou e Deus agiu e Deus fez. Amém? Eu estava vendo a oração de Jabes, né? Que está falando das descendências lá, mas quando chega nele, fala: ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele orou. Ué? Né? Quando chegou nele, parou e falou algo mais. Porque esse descendeu daquele e tal. Mas Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque ele orou, ele foi ousado e orou, e falou: eu quero prosperar, o Senhor faz isso, faz aquilo. E a oração dele foi ouvida. Ele se atreveu a orar. E eu quero desafiar você a orar. Amém? Quero desafiar, eu quero dizer para você que a tua oração vai fazer a diferença. Eu não quero saber se você vai orar na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta vigília da noite, mas você precisa ter um tempo para encontrar com Deus, para falar com Deus mesmo. Mas não é aquela oraçãozinha só para cumprir tabela. Eu já orei minha meia hora hoje. Não, irmãos. É um tempo para rasgar o coração e ouvir a voz de Deus. Deixa Deus falar com você, deixa Deus, né? Eu quero convidar você que está em casa, vamos orar, amém? Estamos encerrando essa palavra. Eu quero te convidar para orar, o pessoal daqui, os músicos que está conosco aqui, né? Estamos com a igreja vazia, porque é um período que não, mas os músicos que estão aqui conosco, nos ajudando, o pessoal da mídia aqui, eu quero convidar você agora para estar falando com Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor. É tempo de orar, amados. Pedro disse o seguinte, depois de falar de tanta bênção, né? Todo aquele, e há de ser que todo aquele, sabe que Deus falou comigo? Que nesse tempo é um tempo que muita gente vai ser salvo, muitas pessoas vão se converter. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E as pessoas estão invocando, viu, amados?
por conta desse período que a gente está vivendo. Não perca tempo, fale de Jesus para as pessoas, ministra na vida das pessoas. É tempo de salvação, é tempo de Deus na nossa vida, é tempo que Deus vai fazer, é Deus quem vai fazer, não somos nós, é Deus que vai fazer. Antes de louvor ministrar a canção, quero orar com você, você que está em casa. Espírito Santo, visita cada vida, Pai, toca nos nossos ouvintes. Eu não sei como que está a situação dos nossos ouvintes nessa noite, ó Pai. De repente alguém está com depressão, alguém possa ter perdido o emprego, alguém está vivendo uma vida em tempos difíceis. Toca agora, Pai, visita agora, move agora, rompe cadeias, ó Pai, ó Deus. Aqueles que não te conhecem, Pai, nós oramos, ó Pai, por uma grande colheita. Eu vejo uma grande colheita, Pai, nesses dias. Eu vejo almas, eu vejo vidas, eu vejo famílias, jovens se entregando a Ti, ó Pai. Eu vejo uma grande colheita. Eu oro por uma colheita, Senhor. Ó Deus, não queremos, ó Pai, partir dessa terra, Pai, sem uma grande colheita. Ó Deus, muitas vidas, ó Pai, ó Deus, ainda não sabe discernir entre a mão direita e esquerda. Leva-nos, ó Pai, abre portas, ó Pai, para o Evangelho ser pregado. O Evangelho tem que ser anunciado nesse tempo, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, nós repreendemos todo o mal. Ó Deus, cumpre a Tua palavra, Pai. Eu creio em um avivamento. Aleluias. Glória a Deus.